E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. A tia Paula vai contar uma história muito legal, muito interessante. E o mais interessante é que vocês vão poder ouvir essa história com a tia Paula ou tem uma outra possibilidade, que é esse QR Code que vocês veem aí na apostila de vocês. Claro que vocês vão precisar do aplicativo, como vocês já estão acostumados em outra situação, ok? Para poder entrar na história, isso mesmo. Vocês farão parte da história de que forma? Vendo um vídeo e nesse vídeo mostra a floresta e ao mesmo tempo tem o som, alguém contando essa história para vocês. Seria uma forma diferente e bem legal de assistir a história e ouvir a história. Mas, se vocês não têm aí essa possibilidade de ler o QR Code e entrar na história, a tia Paula vai contar essa história agora e vocês também vão poder desenhar e ilustrar essa história, né? Vamos descer aqui para a gente poder dar uma melhor explicação. Nesse espaço aqui ao lado em branco, vocês vão poder criar aí, pegar uma folha de sulfite, dobrá-la ao meio e fazer como se fosse um livro. Na capa vocês vão criar toda a ilustração ou colocar aí o nome, o título da história e o ilustrador, o nome de vocês. Abrindo essa folha, vocês vão poder desenhar ali dentro tudo que vocês vão ouvir ou assistir, que é no caso aí que vai precisar do QR Code, a leitura do QR Code, certo? Quem não tem o aplicativo, não se preocupe, não se desespere, vocês vão poder ouvir a história e fazer a atividade da mesma forma. Fizeram a atividade com essa folhinha, vocês vão poder colar aqui, nesse espaço em branco aqui, ok? Precisa escrever algo? Vai ficar a critério de vocês, se vocês querem escrever algo sobre o que vocês mais gostaram, enfim. Mas o que é importante, vocês criarem aí a capa, certo? Abrindo, tem lá a ilustração referente à história que vocês ouviram, certo? Vou ler aqui agora. Hora da história. Os povos, a partir de seus costumes e tradições, criaram histórias que representam a cultura de seus países. Então, criaram histórias, né? A tia Paula já comentou sobre lendas, histórias que vai saindo de boca a boca. Será que a gente acredita em tudo que acontece? Essas lendas são verdadeiras ou não? Coisas que às vezes nos põem em dúvida, será de fato que aconteceu? Será de fato que foi dessa forma? Claro que muitas a gente sabe que não, mas muitas nos põem em dúvida aí, né? E faz a nossa imaginação voar, viajar, certo? A lenda que você vai conhecer agora é de origem maia, uma antiga civilização da América Latina. Essa história será apresentada de maneira bem especial. Prepare-se, pois a magia está só começando. Então agora eu vou mostrar aqui o QR Code, tá? Quem tem um aplicativo já pode ir logo lá assistir, realmente assistir e ouvir a história e depois fazer a ilustração e colar ali. Ou pode ouvir aqui com a tia Paula, porque eu vou contar, tá bom? Essa história agora para vocês. Então, bora lá. Chama-se Como Nasceram as Estrelas. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios e ativos. Eles caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo.
As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam o calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins? Assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E não é que deu mesmo? Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta. Eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo alto, pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Clarice Lispector. Pessoal, essa história é muito legal, não é? É uma lenda, né? Claro que amarrar lá o cipó no céu, as mães caírem e se transformarem em onças, e ainda mais, os curumins viraram gordas estrelas brilhantes, não é? Então é daí que surgiu, né, a lenda das estrelas, né? Surgiram as estrelas através dos curumins, que foram até desobedientes e por medo quiseram fugir e se refugiar no céu. E lá ficaram. Bom, vamos voltar agora para a nossa apostila. Bom, essa história vocês vão poder ouvir também, né? Quem ouviu a Tia Paula, quem ouviu lá através do QR Code que invadiu a historinha, muito legal também. Eu espero que vocês tenham gostado muito. É bom a gente ouvir lendas de outros lugares. As nossas aqui brasileiras são diferentes, porém também tem toda essa imaginação aí. Enfim, todas as lendas são legais de ouvir e a gente tirar a nossa opinião, né? Ter a nossa imaginação ali para flutuar, viajar. Isso faz bem. Bom, então a função de vocês hoje é criar aquela capa do livro, né? E também o desenho, a ilustração dentro sobre referente à história que a Tia Paula leu. E agora vou dar uma proposta aqui para vocês, que é criar um quiz. Bom, o quiz vocês já sabem que é uma brincadeira aí de perguntas e respostas, certo? Então eu vou ler aqui. Em seguida, você e sua turma participarão de um jogo de perguntas e respostas a respeito dessa lenda, dessa mesma lenda que nós acabamos de ouvir. E o que acontece? Como nós não estamos em sala para poder, né, juntar a pergunta do amigo e fazer aquela troca legal, vocês podem estar criando essas perguntas aí. Essas perguntas, elas podem ser objetivas, que é aquela que tem o ponto de interrogação no final e somente uma resposta direta.
E também pode ser alternativa, que é a que tem a pergunta mais as alternativas, onde só uma resposta é correta, ok? Eu vou dar algumas sugestões para vocês para estarem criando aí esse quiz, tá? Então, eu montei aqui algumas perguntas. A partir dessa história, vocês podem colocar lá palavras que vocês viram no texto ou ouviram diferente do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Por exemplo, o que significa a palavra singela? Né? Ai, mas tia Paula, nem eu sei como que eu vou colocar lá as alternativas. Bom, vocês podem encontrar essa palavra num dicionário, tá? Vai lá, pesquisa. Olha só que legal. A gente pesquisar em dicionário também ajuda muito, né? Na nossa ordem alfabética, a gente conhecer outras palavras na hora da nossa leitura aí, na procura, enfim. Tem todo um estímulo, mesmo nessa atividade, tá? Então, vocês podem colocar. Isso é uma sugestão. Outra sugestão é referente diretamente à história que é porque as mães se enfurnaram-se nas matas, né? Então aí tem a opção da palavra enfurnaram-se e também tem a questão de que por que elas foram até lá? Aí pode buscar a resposta na própria história, certo? Depois que terminaram de comer o bolo, o que as crianças fizeram? Por que eles sentiram medo? Tem outras questões aí que a gente pode estar criando também. Por que as crianças não pediram ajuda da avó? Porque eles pensaram até em esconder a avó e o papagaio na caverna, né? Mas se as mães dessem falta, por que não pediram ajuda da avó? Porque ela falaria. Ela daria com a língua nos dentes. Então, vocês vão escrever essas perguntas, vocês podem estar formulando outras. A tia Paula só deu sugestões aqui. E essa é uma brincadeira, tá? Não é um questionário referente à história, onde vocês têm que me devolver. São sugestões que vocês podem estar aí treinando também a escrita, né? A interpretação de vocês. E por ser um quiz, como a apostila sugere, em forma de diversão, pode estar trocando ideias aí com mais alguém que tenha assistido o vídeo junto com você, tá? Então, um pode fazer pergunta para o outro, que aí ajuda a estimular a imaginação, a nossa memória, enfim, ok? A nossa aula se encerra por aqui. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Até a próxima!